Em uma tarde gelada, um milionário descobre que seu filho com paralisia cerebral desapareceu por minutos em um parque. Ao chegar, encontra uma menina de rua carregando o menino atolado na lama em um gesto comovente de compaixão. Mas quando ele ouve o nome da menina, o mesmo que daria à filha que nunca nasceu, uma verdade escondida por anos começa a emergir. O céu de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, parecia refletir o estado de espírito de Gustavo Mendonça naquela manhã de julho. Nuvens pesadas se acumulavam, anunciando uma frente fria atípica para a região conhecida pelo calor e pela poderosa indústria canavieira que movimentava bilhões. Sentado na imponente mesa de jacarandá em seu escritório, o empresário de 45 anos observava, pela janela panorâmica, os extensos canaviais que se estendiam até o horizonte. O império construído por 3 gerações da família Mendonça estava agora sob seu comando absoluto. Gustavo ajustou a gravata e consultou o relógio pela terceira vez em 5 minutos. A reunião com investidores estrangeiros começaria em 1 hora, e os números da última safra superavam todas as expectativas. A usina Santa Helena, batizada em homenagem à sua falecida esposa, tornara-se a maior produtora de açúcar e etanol do interior paulista sob sua gestão. O sucesso profissional, no entanto, contrastava com o vazio que ecoava pelos cômodos da mansão desde que Helena partira, vítima de uma cardiopatia congênita há 3 anos. Senhor Mendonça, Juliana está na linha 1, parece urgente, anunciou Marisa, sua secretária, pelo interfone. Gustavo franziu o senho. Juliana raramente o interrompia no trabalho, a não ser que algo sério tivesse acontecido com Pedro, seu filho de 4 anos, que sofria de paralisia cerebral. O coração acelerou enquanto alcançava o telefone. Juliana, aconteceu alguma coisa com o Pedro? A voz da babá tremeu do outro lado da linha. Senhor Gustavo, me desculpe. Eu só tirei os olhos dele por 3 minutos, juro. Estávamos no Parque Curupira, na área adaptada para crianças especiais e ele sumiu. Como assim sumiu, Juliana? O tom de voz de Gustavo elevou-se, enquanto ele já se levantava da cadeira. Ele está em uma cadeira de rodas, pelo amor de Deus. Eu sei, senhor. Atendi uma ligação da minha filha doente e quando me virei não o encontrei. Já procurei por toda parte. O segurança do parque está me ajudando, mas com essa chuva começando... Gustavo não esperou o final da explicação. Deixou o telefone pendurado, ignorou os documentos sobre a mesa e a reunião milionária que se aproximava. Pegou as chaves do carro no bolso e correu pelos corredores da usina, gritando para a secretária cancelar todos os compromissos. Em minutos, seu Range Rover preto cortava as avenidas de Ribeirão Preto em alta velocidade, enquanto gotas grossas começavam a pontilhar o para-brisa. O Parque Curupira ficava a menos de 10 minutos da usina. Criado com o financiamento parcial do próprio Gustavo, após o nascimento de Pedro, o local contava com áreas especialmente projetadas para crianças com deficiência. Aquele era o refúgio preferido do menino nos dias de semana menos movimentados. Ao estacionar de qualquer jeito próximo ao portão principal, a chuva já caía com intensidade. Gustavo desceu do carro sem se importar em se molhar e correu em direção à área infantil. O parque estava quase deserto devido ao temporal repentino. De longe avistou Juliana conversando agitadamente com um segurança, protegendo-se debaixo de uma pequena cobertura. Juliana! Gritou aproximando-se. Senhor Gustavo, eu continuo. Procurando, mas... Para qual direção você acha que ele pode ter ido? Cortou-a sem esconder a raiva e o desespero na voz. O segurança apontou para uma trilha que levava a um pequeno lago artificial. Acabamos de receber informação de que uma criança em cadeira de rodas foi vista próxima ao lago, senhor. Sem hesitar, Gustavo disparou na direção indicada, com o coração na garganta. A chuva agora ensopava completamente suas roupas caras e seus sapatos italianos afundavam na lama que se formava no caminho. A trilha descia levemente, tornando-se mais íngreme na curva, que contornava a pequena elevação que ocultava o lago. Foi, nesse momento que ele avistou a cena,
que mudaria sua vida para sempre. Uma menina franzina, com não mais que 8 anos, cabelos negros encharcados colados ao rosto magro, puxava com toda a força que seu pequeno corpo permitia a cadeira de rodas de Pedro, atolada na lama do caminho. A garota estava descalça, com roupas gastas e muito maiores que seu tamanho. Mesmo assim, com determinação sobre-humana, ela tentava mover a cadeira pesada para um local seguro, protegendo Pedro da chuva com um pedaço de plástico que parecia ter sido recolhido do lixo. "Pedro!" Gustavo gritou, correndo na direção das crianças. A menina ergueu o olhar assustado, mas não abandonou a cadeira. Seus olhos de um castanho profundo encararam Gustavo com uma mistura de alívio e desconfiança. Pedro, por sua vez, sorriu ao reconhecer o pai, suas mãozinhas batendo excitadamente nos apoios da cadeira. "Papai, olha, a Sofia me ajudou." Gustavo alcançou as crianças em segundos, tomando o filho nos braços e abraçando-o forte contra o peito. "Filho, você está bem? Está machucado?" Pedro negou com a cabeça, ainda sorrindo. "A Sofia me achou, papai. Eu estava com medo, mas ela disse que ia ficar tudo bem." Só então Gustavo voltou sua atenção para a menina que agora se afastava lentamente, como se planejasse desaparecer silenciosamente. Seus pés descalços estavam machucados e cobertos de lama. "Espere. Como sabia que ele precisava de ajuda?" A menina deu de ombros, desviando o olhar. "Eu escutei ele chorando. A cadeira tinha escorregado para perto do lago. Havia algo na expressão da menina, algo familiar que Gustavo não conseguia identificar. Seus traços, apesar da sujeira e da magreza, tinham uma delicadeza que destoava da dureza que a vida nas ruas normalmente imprimia. "Sofia, você disse?" perguntou, ajeitando Pedro em seus braços. "É esse seu nome?" A menina assentiu, olhando para os próprios pés. "Sofia, Luz." Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha que nada tinha a ver com a chuva gelada. Sofia Luz. Exatamente o nome que Helena havia escolhido para a filha que sonhavam ter depois de Pedro. Um nome que ele nunca havia mencionado para ninguém, exceto para a esposa. Um nome que constava apenas no diário íntimo de Helena, guardado desde sua partida. "Papai, a Sofia pode ir para casa com a gente?" "Ela está com frio." A voz de Pedro interrompeu seus pensamentos confusos. A chuva agora caía com mais força. A menina tremia visivelmente, abraçando o próprio corpo magro, mas mantinha o olhar digno, sem pedir nada. "Onde você mora, Sofia?" perguntou Gustavo, ainda atordoado pela coincidência do nome. "Por aí", respondeu vagamente, apontando na direção do centro da cidade. "Você tem família? Alguém que cuida de você?" A menina negou com a cabeça. Seus olhos, por um breve momento, encontraram os de Gustavo, e ele sentiu como se algo inexplicável o conectasse àquela criança. "O Pedrinho tem razão. Está muito frio e você nos ajudou. Venha conosco até minha casa. Pode tomar um banho quente, comer algo e esperar a chuva passar." Sofia hesitou, desconfiada, como qualquer criança que aprendeu a sobreviver nas ruas aprenderia a ser. No entanto, o sorriso sincero de Pedro e a mão estendida de Gustavo, oferecendo proteção contra a tempestade que se intensificava, acabaram convencendo-a. O que nenhum dos três poderia imaginar era que aquela decisão aparentemente simples, tomada em meio a uma tempestade inesperada, seria o primeiro passo de uma jornada que revelaria segredos enterrados por anos e entrelaçaria seus destinos de maneira irreversível. A mansão dos Mendonça era um imponente casarão em estilo colonial, situado no bairro mais exclusivo de Ribeirão Preto. Quando o Range Rover atravessou os portões automáticos, Sofia observou pela janela, com olhos arregalados, os jardins meticulosamente cuidados e a fonte de mármore que adornava a entrada circular. Seu Antônio, o mordomo que servia a família há mais de 20 anos, aguardava na porta com toalhas secas e uma expressão preocupada. "Senhor Gustavo, graças a Deus." Juliana ligou desesperada, contando sobre o menino Pedro. "Está tudo bem agora, Antônio. Pedro está seguro." Gustavo entregou o filho aos cuidados do mordomo e voltou-se para Sofia, que permanecia parada na chuva,
hesitante em pisar no imaculado piso de mármore do hall de entrada. Esta é Sofia. Ela ajudou Pedro no parque e vai ficar conosco até a chuva passar. O mordomo observou a menina, com curiosidade, mas sem julgamento. Claro, senhor. Vou preparar o quarto de hóspedes e pedir a Rosa que esquente uma sopa. Gustavo conduziu Sofia até o interior da mansão, consciente do contraste entre o luxo ao redor e a condição da menina. Ela caminhava com cuidado, como se temesse quebrar ou sujar algo, mantendo os braços colados ao corpo magro. Você pode tomar um banho quente primeiro, sugeriu Gustavo gentilmente. Pedirei à governanta que separe algumas roupas limpas. Devem ser grandes para você, mas serão melhores que essas molhadas. Sofia apenas assentiu, seus olhos percorrendo cada detalhe da decoração opulenta. Ao passarem pela sala principal, ela parou subitamente diante de um grande retrato sobre a lareira. A pintura mostrava Gustavo, Pedro ainda bebê e uma mulher de beleza serena, com longos cabelos escuros e olhos castanho-dourados. É a mamãe do céu, explicou Pedro, que observava a reação da menina do colo de seu Antônio. Ela era bonita, né? Sofia não respondeu. Continuou olhando fixamente para o retrato de Helena, como se tentasse memorizar cada traço daquele rosto. Gustavo sentiu um nó na garganta. Havia algo extremamente perturbador na forma como aquela menina olhava para o retrato de sua falecida esposa. Algo familiar e, ao mesmo tempo, inexplicável. Vamos, vou lhe mostrar onde pode tomar banho, disse, quebrando o momento. A governanta, Dona Rosa, conduziu Sofia até um dos banheiros de hóspedes, equipado com uma banheira que parecia do tamanho de uma piscina aos olhos da menina. Enquanto isso, Gustavo ajudou Pedro a se trocar e verificou se o filho estava realmente bem após o susto no parque. A Sofia é minha amiga agora, papai, declarou Pedro, enquanto Gustavo o colocava na cama para um descanso. Ela ajudou você, filho. Foi muito corajosa. Pedro sorriu, seus olhos iluminando-se de uma forma que Gustavo raramente via desde a partida de Helena. Ela falou que sempre quis um irmãozinho como eu. Aquela frase simples provocou uma estranha inquietação em Gustavo. Ele beijou a testa do filho e saiu do quarto, encontrando seu Antônio no corredor. — O senhor já informou a polícia sobre a menina? Perguntou o mordomo em voz baixa. Ela parece estar em situação de abandono. Gustavo não havia pensado nisso. A lei certamente exigia que autoridades fossem notificadas sobre uma menor vivendo nas ruas. Mas algo o impedia de fazer isso imediatamente. Vamos deixá-la descansar primeiro, Antônio. Amanhã decidimos o que fazer. Uma hora depois, Gustavo, Pedro e Sofia estavam reunidos à mesa de jantar. A transformação na aparência da menina era notável. Limpa e vestida com uma camiseta de Pedro que servia como um vestido em seu corpo pequeno, Sofia parecia outra pessoa. Seus cabelos negros, agora secos, caíam em ondas pelos ombros, e sua pele, livre da sujeira, revelava-se clara e delicada. Mas o mais impressionante eram seus olhos, grandes, expressivos e de um castanho dourado que Gustavo conhecia muito bem. Os mesmos olhos que o observavam diariamente do retrato sobre a lareira. Durante o jantar, Gustavo observou intrigado os modos da menina. Apesar de visivelmente faminta, Sofia comia com surpreendente educação, segurando os talheres corretamente e mantendo postura ereta. Não eram os comportamentos esperados de uma criança que vivia nas ruas. Você disse que seu nome é Sofia Luz, certo? Perguntou Gustavo, tentando manter um tom casual. Quem escolheu esse nome? A menina terminou de mastigar cuidadosamente antes de responder. Foi minha mãe antes de ir para o céu. Pelo menos foi o que a tia Zulmira me disse. Tia Zulmira? A senhora que cuidou de mim quando eu era pequena. Ela dizia que minha mãe tinha deixado uma carta com meu nome, mas eu nunca vi. A tia Zulmira também foi para o céu quando eu tinha 4 anos. Gustavo sentiu seu coração acelerar. E desde então? Quem cuidou de você? Sofia deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Eu mesma. Às vezes, algumas pessoas da feira me davam comida, e eu dormia num abrigo perto da rodoviária quando chovia muito. Pedro, que ouvia atentamente a conversa enquanto brincava com a comida, interveio. Mas agora você pode ficar aqui com a gente, né, papai?
Antes que Gustavo pudesse responder, Sofia continuou. Tia Zulmira sempre dizia que eu tinha que ser educada e estudar muito, porque um dia minha família verdadeira ia me encontrar. Ela me ensinou a ler com revistas velhas. Você sabe ler? Perguntou Gustavo surpreso. Sofia assentiu, um leve orgulho transpirando em seu olhar. Sei ler e fazer contas. A tia Zulmira dizia que eu era muito inteligente para minha idade. Após o jantar, enquanto Pedro era preparado para dormir, Gustavo levou Sofia para conhecer a biblioteca da mansão. A reação da menina aos milhares de livros foi reveladora. Seus olhos brilharam com fascínio genuíno e suas pequenas mãos tocaram as lombadas dos volumes com reverência. Posso ler um? Perguntou timidamente. Gustavo assentiu, observando enquanto ela selecionava cuidadosamente um livro de contos brasileiros. Sofia sentou-se em uma poltrona grande demais para seu tamanho e começou a ler em voz alta, com fluência surpreendente para uma criança que nunca frequentou escola. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu no quarto de hóspedes e a tempestade finalmente cessou lá fora, Gustavo retirou do cofre em seu escritório o diário de Helena. Com mãos trêmulas abriu nas páginas finais, onde sua esposa havia escrito seus últimos pensamentos antes de partir. Ali estava. Se um dia tivermos uma menina, gostaria de chamá-la Sofia Luz. Sofia, pela sabedoria que espero que tenha em sua vida. E Luz porque ela seria a luz em nossos caminhos, assim como Pedro tem sido. Coincidência? Gustavo não acreditava mais em coincidências. A idade de Sofia correspondia exatamente ao período em que Helena havia viajado para cuidar da mãe doente, ausentando-se por quase 3 meses. Na época, Gustavo estava envolvido na expansão da usina e visitou a esposa apenas 2 vezes durante esse período. Poderia Helena ter escondido algo tão significativo? Por quê? Um detalhe mencionado por Sofia ecoava em sua mente. A tal carta que Zulmira dizia ter recebido, especificando o nome da menina. Helena sempre se comunicava através de cartas manuscritas, um hábito que Gustavo achava encantadoramente antiquado. Decidido a investigar mais a fundo, Gustavo dirigiu-se ao quarto de Pedro. O menino dormia profundamente. Na mesinha ao lado da cama, uma caixa de madeira entalhada guardava os poucos objetos que pertenceram a Helena e que Pedro gostava de manter por perto. Gustavo abriu a caixa com cuidado para não acordar o filho. Entre fotografias, um lenço com perfume já quase imperceptível e pequenas lembranças, encontrou um envelope que não reconhecia. Estava endereçado a Pedro, com a caligrafia inconfundível de Dona Cecília, a mãe de Helena, que falecera poucos meses após a filha. Dentro do envelope havia uma fotografia antiga. Gustavo sentiu o ar escapar de seus pulmões ao encarar a imagem. Helena, nitidamente mais jovem, segurava nos braços um bebê recém-nascido envolto em uma manta rosa. No verso da foto, a caligrafia trêmula de Dona Cecília formava uma mensagem que mudaria tudo. Para meu amado neto Pedro, quando for grande o suficiente para entender. Esta é sua irmãzinha Sofia Luz, nascida em 10 de junho de 2016. Que um dia vocês possam se encontrar e completar a família que sua mãe tanto sonhou. Com amor, vovó Cecília. Gustavo não dormiu naquela noite. A fotografia descoberta no quarto de Pedro queimava em suas mãos como brasa viva, desafiando tudo o que acreditava saber sobre seu casamento. Sentado na varanda da mansão, observava o céu que clareava gradualmente, anunciando a chegada da manhã. A tempestade havia passado, deixando o ar limpo e frio, mas a tempestade em seu interior apenas começava. As datas faziam sentido. A viagem de Helena para cuidar da mãe doente, Dona Cecília, havia ocorrido exatamente 9 meses antes da data de nascimento indicada na fotografia. Gustavo recordava-se da insistência da esposa em permanecer mais tempo do que o planejado inicialmente, alegando complicações na saúde da mãe. Na época, envolvido na maior expansão da usina, não questionara a situação. Por que Helena? Esconderia uma gravidez? Por que entregaria a filha recém-nascida? E, principalmente,
porque nunca revelara a verdade, mesmo anos depois. A única pessoa que poderia esclarecer essas questões era Beatriz, irmã de Helena. As duas sempre foram extremamente próximas. E se alguém soubesse de algum segredo, seria ela. Às 6 da manhã, sem se importar com o horário, Gustavo pegou o telefone e discou o número da cunhada que morava em São Paulo. Gustavo? A voz sonolenta de Beatriz soou preocupada do outro lado da linha. Aconteceu algo com Pedro? Pedro está bem, Beatriz. Preciso que você venha até Ribeirão Preto hoje. É urgente. Do que se trata? Perguntou ela, agora completamente desperta. Gustavo hesitou, decidindo não revelar nada pelo telefone. Prefiro conversar pessoalmente. É sobre Helena. Um silêncio pesado instalou-se na linha antes da resposta de Beatriz. Estarei aí no início da tarde. Ao desligar, Gustavo percebeu que não estava sozinho na varanda. Sofia observava-o da porta, seus pequenos pés descalços e silenciosos no piso frio. Bom dia, disse ela com voz macia. Posso ver o jardim? A luz matinal banhava o rosto da menina, destacando traços que, agora que Gustavo sabia o que procurar, pareciam óbvios. O formato dos olhos, o desenho dos lábios, até mesmo o jeito, como inclinava levemente a cabeça ao esperar uma resposta. Todos pequenos ecos de Helena. Claro que pode, respondeu, tentando controlar a emoção em sua voz. Quer companhia? Sofia assentiu, um sorriso tímido iluminando seu rosto. Juntos, desceram até o Jardim dos Fundos, onde rosas de diversas cores, a paixão de Helena, formavam canteiros geométricos ao redor de um pequeno lago ornamental. São lindas, sussurrou Sofia, aproximando-se cuidadosamente de um canteiro de rosas amarelas. Posso tocar? São suas preferidas? Perguntou Gustavo, observando atentamente sua reação. Não sei. Acho que sim. Parecem... Ela hesitou, franzindo o senho como se tentasse alcançar uma memória distante. Parecem familiares. Helena adorava rosas amarelas. Dizia que elas traziam luz mesmo nos dias mais cinzentos. Senhor Gustavo. A voz de Juliana interrompeu seus pensamentos. A babá havia chegado para cuidar de Pedro, como todos os dias. Seu rosto ainda mostrava sinais do desespero do dia anterior. Posso falar com o senhor um instante? Gustavo pediu que Sofia o aguardasse e afastou-se alguns passos com Juliana. Senhor, eu queria me desculpar novamente por ontem. Sei que fui negligente e entenderei se o senhor quiser que eu me afaste. Não foi sua culpa, Juliana, interrompeu a Gustavo. Pedro está bem, é o que importa. Além disso, se não fosse por esse susto, talvez nunca tivéssemos encontrado Sofia. A babá olhou na direção da menina, que agora se ajoelhava para observar melhor uma borboleta pousada nas rosas. Ela é a criança que ajudou Pedro? O senhor pretende ficar com ela? A pergunta pegou Gustavo de surpresa, não pela indagação em si, mas porque ainda não havia formulado conscientemente essa possibilidade. No entanto, ao olhar para Sofia, sentiu uma certeza crescente dentro de si. Acredito que ela seja parte desta família, Juliana. Sempre foi. A babá assentiu, sem compreender completamente o significado daquelas palavras, e dirigiu-se à mansão para acordar Pedro. Durante a manhã, Gustavo fez várias ligações, cancelando reuniões e reorganizando sua agenda para os próximos dias. Algo muito mais importante que negócios exigia sua atenção agora. Enquanto isso, Sofia e Pedro brincavam na sala de jogos, sob a supervisão de Juliana. A sintonia entre as crianças era impressionante. Sofia demonstrava uma paciência e compreensão extraordinárias, com as limitações de Pedro, adaptando brincadeiras para incluí-lo e celebrando cada pequena conquista do menino. Ela tem um jeito especial com o Pedro, comentou Juliana ao servir o almoço. Parece até que se conhecem há anos. Pouco depois das 14h, Beatriz chegou à mansão. Aos 40 anos, era uma versão mais robusta de Helena, com os mesmos cabelos escuros, embora mais curtos, e olhos idênticos aos da irmã, e aos de Sofia. Gustavo conduziu-a diretamente ao escritório, um cômodo amplo com janelas voltadas para os canaviais ao longe. Antes de iniciarem a conversa,
Pediu a Juliana que mantivesse as crianças entretidas em outra parte da casa. Você está me assustando, Gustavo, disse Beatriz, recusando a bebida que ele oferecia. O que aconteceu? Sem dizer uma palavra, Gustavo entregou-lhe a fotografia encontrada na noite anterior. Observou com atenção cada micro-expressão que cruzou o rosto da cunhada. Surpresa, reconhecimento, medo e, finalmente, resignação. Onde encontrou isso? Perguntou ela com voz quase inaudível. No quarto de Pedro, em uma caixa com objetos de Helena. Aparentemente, sua mãe deixou essa foto para ele, para quando fosse grande o suficiente para entender. Gustavo mantinha o tom controlado, mas seus olhos traíam a tempestade de emoções. Quero a verdade, Beatriz, toda ela. A mulher ergueu-se da poltrona e caminhou até a janela, dando as costas para Gustavo. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Helena descobriu que estava grávida pouco antes de mamãe adoecer. Foi uma surpresa, já que vocês não planejavam ter outro filho tão cedo, especialmente depois das complicações no parto de Pedro. Por que ela não me contou? Beatriz voltou-se para encará-lo, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Porque os médicos disseram que seria arriscado. A cardiopatia dela tinha piorado após o nascimento de Pedro. Recomendaram a interrupção da gravidez para preservar a saúde dela. Gustavo sentiu como se algo pesado comprimisse seu peito, e ela decidiu esconder de mim. Ela sabia que você insistiria para que seguisse a recomendação médica. Helena não queria colocá-lo nessa posição impossível, escolher entre a vida dela e a do bebê. Então, ela escolheu por conta própria. Beatriz enxugou as lágrimas. Ela decidiu ter o bebê, mas sabia que precisaria de repouso absoluto nos últimos meses. Foi por isso que insistiu em ficar tanto tempo cuidando de mamãe. Era uma desculpa para se afastar sem levantar suspeitas. E vocês? Você e sua mãe concordaram com isso? Tentamos convencê-la a contar a você, Gustavo, mas Helena era teimosa quando se decidia por algo. Dizia que se você soubesse da gravidez e algo acontecesse com ela, você se culparia pelo resto da vida. Ela preferiu assumir o risco sozinha. Gustavo passou as mãos pelo rosto, tentando processar a revelação. E o bebê? O que aconteceu depois que nasceu? Beatriz voltou a sentar-se, como se o peso das memórias fosse demais para suportar de pé. A gravidez foi difícil, como os médicos previram. Helena teve que ficar internada no último mês, com monitoramento constante. O parto precisou ser cesariana de emergência. A bebê nasceu saudável, mas Helena quase não resistiu. Ficou em observação na UTI por 2 semanas. E a menina? Helena sabia que não poderia levá-la para casa imediatamente. Ela precisava se recuperar primeiro e depois contar a você sobre tudo gradualmente. Então encontramos uma cuidadora de confiança, Zulmira, enfermeira aposentada que havia trabalhado com mamãe por anos. A ideia era que ela cuidasse do bebê por alguns meses, até Helena estar forte o suficiente para assumir a maternidade e enfrentar as consequências de sua decisão. Gustavo sentiu um calafrio. Mas isso nunca aconteceu. Não. Beatriz engoliu em seco. Quando Helena finalmente se recuperou o suficiente para voltar para casa, recebemos a notícia. Zulmira havia desaparecido com a bebê. Simplesmente sumiu, sem deixar endereço ou contato. Contratamos investigadores particulares, mas nunca conseguimos encontrá-las. Helena voltou para casa sem a filha e sem me contar nada. Ela estava devastada, Gustavo. Planejava contar tudo assim que recuperasse a bebê. Acreditava que era apenas questão de tempo até encontrarmos Zulmira. Mas os meses se passaram sem notícias. Helena mergulhou numa depressão silenciosa que só Pedro conseguia aliviar. Ela nunca deixou de procurar, sempre investigando discretamente, visitando orfanatos, verificando registros. Uma peça do quebra-cabeça encaixou-se na mente de Gustavo. As viagens frequentes dela para São Paulo não eram apenas para visitar você e sua mãe, eram. Beatriz balançou a cabeça. Ela nunca desistiu de encontrar Sofia, até o último dia. Naquele momento, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Juliana entreabriu a porta,
parecendo constrangida pela intrusão. Desculpe, Sr. Gustavo, mas achei que o senhor precisava ver isso. A babá entrou no escritório conduzindo Sofia pela mão. A menina trazia consigo um pequeno objeto que Gustavo reconheceu imediatamente: o medalhão de prata em forma de lua crescente que Helena sempre usava, um presente que ele havia dado no dia do casamento. Ela encontrou no quarto de hóspedes, explicou Juliana. Estava dentro do forro de um travesseiro velho. Sofia estendeu o medalhão na direção de Gustavo. É seu, moço. Eu sei que não devia pegar coisas que não são minhas, mas esse parece com um que eu tinha quando era pequena. A tia Zulmira disse que era da minha mãe verdadeira. O medalhão de prata reluzia na pequena mão de Sofia, capturando os últimos raios do sol da tarde que penetravam pelas janelas do escritório. Gustavo sentiu o mundo ao redor desaparecer momentaneamente, reduzindo-se apenas àquele objeto e ao rosto ansioso da menina à sua frente. Helena tinha 2 medalhões idênticos, sussurrou Beatriz, aproximando-se lentamente de Sofia. Ela guardou um e colocou o outro com a bebê quando precisaram se separar. Sofia olhava alternadamente para os 2 adultos, seus olhos astutos captando atenção no ambiente. Vocês conheceram minha mãe verdadeira? A pergunta tão direta e inocente pairou no ar como cristal prestes a se estilhaçar. Gustavo trocou um olhar com Beatriz, um diálogo silencioso sobre quanto revelar naquele momento. Sofia. Gustavo ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Esse medalhão é muito importante. Você disse que tinha um parecido quando era pequena? A menina assentiu. Tia Zulmira me deixava usar em dias especiais. Dizia que era para eu nunca esquecer que tinha uma família de verdade em algum lugar. Mas depois que ela foi para o céu, um menino mais velho da rua roubou de mim. Beatriz cobriu a boca com as mãos tentando conter a emoção. Juliana, percebendo a intensidade do momento, ofereceu-se para levar Sofia de volta aos seus afazeres com Pedro, mas Gustavo sinalizou que ela poderia deixá-los. Quando ficaram novamente a sós com a menina, Gustavo conduziu Sofia até o sofá do escritório, sentando-se ao seu lado. Segurou o medalhão com cuidado, abrindo-o para revelar 2 minúsculas fotografias. De um lado, o rosto sorridente de Helena. Do outro, Pedro ainda bebê. Conhece esta mulher, Sofia? A menina examinou a fotografia com atenção, franzindo o senho em concentração. Não sei. Às vezes, sonho com uma mulher parecida com ela. Nos meus sonhos, ela canta para mim. Gustavo e Beatriz trocaram olhares emocionados. Helena sempre cantara para Pedro e provavelmente fizera o mesmo, durante a gravidez e os poucos momentos com Sofia recém-nascida. Sofia, precisamos conversar sobre algo muito importante. Gustavo começou, medindo cada palavra. Mas primeiro quero que você saiba que está segura aqui e que nada do que descobrirmos vai mudar isso. A menina assentiu, a expressão séria além de seus 8 anos, como alguém acostumado a receber notícias difíceis. Existe uma possibilidade forte de que você seja minha filha biológica, filha minha e desta mulher na fotografia, Helena, que foi minha esposa. Os olhos de Sofia se arregalaram, mas ela não demonstrou choque ou descrença, apenas uma intensa curiosidade. Como você pode ter certeza? Perguntou ela pragmática. Foi Beatriz quem respondeu, a voz embargada pela emoção. O medalhão é um indício. Sua idade, seu nome e, principalmente... Ela hesitou, olhando para Gustavo. Principalmente seus olhos, completou ele. Idênticos aos de Helena. Sofia permaneceu em silêncio por longos segundos, processando a informação. Finalmente, com voz quase inaudível, perguntou. Se eu for mesmo sua filha, o que acontece comigo agora? Você ficaria conosco, respondeu Gustavo imediatamente. Esta é sua casa, Sofia, sempre foi. E você não está bravo porque sua esposa escondeu que teve uma filha? A pergunta, tão madura e perspicaz, pegou Gustavo de surpresa. Ele suspirou profundamente antes de responder. Estou triste por não ter estado presente durante esses anos, por não ter podido proteger você, mas entendo por que Helena fez o que fez. Ela acreditava estar fazendo o melhor para todos.
Beatriz enxugou uma lágrima. Sua mãe nunca deixou de procurar por você, Sofia. Nunca. A menina olhou para o medalhão novamente, tocando com a ponta dos dedos a imagem de Helena. Eu posso ficar com isso? Claro que pode, respondeu Gustavo, fechando o medalhão e colocando-o na palma da mão de Sofia. Pertence a você. Um silêncio confortável instalou-se no escritório, cada um absorto em seus próprios pensamentos, até que Sofia o quebrou. Posso ver Pedro agora? Quero contar que talvez eu seja a irmã dele de verdade. Gustavo sorriu, admirando a resiliência daquela pequena alma. Podemos contar juntos, mas antes, Sofia, gostaria de fazer um teste para confirmar oficialmente que você é minha filha. É um exame simples de DNA, que vai provar para todo mundo o que já sentimos no coração. A menina considerou a proposta e então assentiu solenemente. Tá bom. Depois podemos comer bolo? Pedro disse que sua cozinheira faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Gustavo não pôde evitar uma risada, a primeira genuína em muito tempo. O melhor bolo de chocolate para a ocasião mais especial. Naquela mesma tarde, Dr. Maurício, médico particular da família há anos, veio discretamente à mansão para coletar amostras para o exame de DNA. Sofia enfrentou o procedimento com coragem, apenas apertando a mão de Gustavo quando a agulha penetrou seu braço para a coleta de sangue. Quanto tempo até sabermos com certeza? Perguntou Gustavo, enquanto acompanhava o médico até a porta. Posso agilizar no laboratório. Teremos o resultado em 48 horas, no máximo. 2 dias. Apenas 2 dias para confirmar oficialmente o que seu coração já reconhecia como verdade. Durante o jantar, Sofia sentou-se entre Gustavo e Pedro, que estava extasiado com a possibilidade de ter uma irmã mais velha. Beatriz decidiu permanecer em Ribeirão Preto até o resultado do exame, hospedando-se em um dos quartos de hóspedes da mansão. Se você for mesmo minha irmã, vou te mostrar minha coleção inteira de dinossauros, declarou Pedro entusiasmado. Sofia sorriu, ajudando-o a cortar a carne em pedaços menores. E eu vou te ensinar a fazer origami. Aprendi com um senhor japonês que vendia frutas na feira. Observando a interação entre as crianças, Beatriz inclinou-se para falar baixinho com Gustavo. É incrível como eles se deram bem imediatamente, como se sempre soubessem, de alguma forma. Após o jantar, enquanto as crianças assistiam a um filme na sala de TV, Gustavo e Beatriz continuaram sua conversa no escritório, agora tentando reconstruir os eventos que separaram Sofia da família. O que sabemos sobre essa Zulmira? Perguntou Gustavo, servindo-se de um drink forte. Beatriz suspirou. Zulmira Alves, enfermeira aposentada, viúva, sem filhos. Mamãe a conhecia há décadas. Era considerada de total confiança. Jamais imaginaríamos que ela simplesmente desapareceria com a criança. Você acha que ela planejava isso desde o início? Não sei. Helena disse que, nos primeiros meses, Zulmira enviava fotos da bebê regularmente. Depois, quando Sofia tinha cerca de 3 meses, as mensagens começaram a ficar espaçadas, até cessarem completamente. Quando tentamos localizá-la no endereço que tínhamos, descobrimos que havia se mudado sem avisar. E você nunca descobriu para onde? Beatriz balançou a cabeça. Contratamos um detetive particular, Alberto Mendes. Ele rastreou Zulmira até Campinas, depois perdeu o rastro. Anos depois, soubemos que ela havia falecido, mas nada sobre a menina. Gustavo digitou algo em seu laptop. Vou contatar Mendes novamente. Preciso entender exatamente o que aconteceu. Por que Zulmira fugiria com Sofia? Por dinheiro? Vingança? Helena acreditava que talvez ela tivesse se apegado demais à criança. Zulmira perdera o único filho ainda jovem em um acidente. Sofia pode ter preenchido um vazio em sua vida. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e adaptação. Gustavo contratou uma assistente social especializada em crianças em situação de vulnerabilidade para ajudar Sofia em sua transição. A menina, embora claramente feliz com a perspectiva de ter encontrado sua família, demonstrava comportamentos que revelavam seus anos de sobrevivência nas ruas. Escondia comida sob o colchão, assustava-se com movimentos bruscos
e às vezes acordava gritando no meio da noite. Na manhã do terceiro dia, o telefone de Gustavo tocou. Era Dr. Maurício. Tenho os resultados, Gustavo, disse o médico sem preâmbulos. A probabilidade de paternidade é superior a 99,9%. Sofia é, sem dúvida alguma, sua filha biológica. Apesar de já esperar esse resultado, a confirmação oficial atingiu Gustavo como uma onda física. Ele agradeceu ao médico e desligou, permanecendo imóvel em seu escritório por vários minutos, deixando que a realidade se assentasse em seu ser. Sua filha. A filha que Helena mantivera em segredo para proteger. A filha que vivera anos nas ruas, passando fome e frio, enquanto ele desfrutava do luxo da mansão sem saber de sua existência. A porta do escritório abriu-se lentamente e Sofia apareceu, hesitante. "Posso entrar?" perguntou ela, ainda não totalmente à vontade para circular livremente pela casa que agora era oficialmente sua. "Claro", respondeu Gustavo, indicando a poltrona ao seu lado. "Estava mesmo pensando em te procurar." Sofia sentou-se, as pernas balançando sem alcançar o chão. Usava um vestido simples que Beatriz comprara para ela no dia anterior, a primeira roupa nova de sua vida. "Era o médico no telefone?" perguntou ela, demonstrando aquela percepção aguda que Gustavo começava a reconhecer como traço característico da filha. "Sim, ele confirmou o que já sabíamos em nossos corações, Sofia. Você é minha filha. Nossa filha. Minha e de Helena." Sofia absorveu a notícia sem demonstração exagerada de emoção. Apenas um leve aceno de cabeça, como se finalmente confirmasse algo que já suspeitava há muito tempo. "Então eu posso te chamar de pai?" perguntou, a voz quase um sussurro. Gustavo sentiu uma emoção tão intensa que por um momento não conseguiu responder. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. "Nada me faria mais feliz, Sofia." A menina deslizou da poltrona e, com a naturalidade de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, abraçou Gustavo. Foi um abraço inicialmente tímido que, aos poucos, transformou-se em algo profundo e necessário, como se ambos recuperassem, naquele instante, todos os abraços perdidos ao longo dos anos. "Pai", ela murmurou contra o peito dele, testando a palavra que nunca antes usara. E então, erguendo o rosto marcado por lágrimas que finalmente se permitia derramar, repetiu com mais convicção: "Meu pai." Os primeiros raios de sol entravam pelas frestas da cortina quando Sofia acordou sobressaltada. Por um momento, o pânico tomou conta dela. O instinto automático de quem desperta em lugar desconhecido depois de anos dormindo em abrigos improvisados. Então, gradualmente, a realidade foi se assentando. O quarto espaçoso decorado em tons suaves de verde, a cama macia, o cheiro de lençóis limpos. Não era um sonho. Esta era sua casa agora. Esta era sua vida. Sentando-se na cama, Sofia tocou o medalhão de prata que não tirara desde que o recebera. Dentro dele, o rosto de Helena, sua mãe biológica, parecia sorrir para ela. Era estranho sentir saudade de alguém que nunca conhecera, mas o sentimento estava lá, inegável. Um mês havia se passado desde a confirmação do teste de DNA. Um mês de adaptações, descobertas e reconstrução. Gustavo tratara imediatamente de regularizar a situação legal de Sofia, processo facilitado pelo exame que comprovava a paternidade. A assistente social, Dra. Renata, visitava a mansão semanalmente para acompanhar a integração da menina, e uma psicóloga infantil, Dra. Camila, vinha 2 vezes por semana para sessões de terapia. Os traumas de abandono e vida nas ruas não desaparecem da noite para o dia, explicara a Dra. Camila a Gustavo. Sofia desenvolveu mecanismos de defesa para sobreviver que levarão tempo para se ajustarem à nova realidade. E realmente, apesar da aparente adaptação, Sofia ainda manifestava comportamentos que denunciavam seu passado. Acordava antes do amanhecer, hábito de quem precisava garantir os melhores lugares para pedir trocados. Comia rapidamente, como se temesse que a comida pudesse acabar ou ser tirada a qualquer momento. E, principalmente,
Observava tudo e todos com um olhar vigilante, sempre pronta para identificar ameaças potenciais. Naquela manhã, como já se tornara rotina, Sofia levantou-se silenciosamente e caminhou até o quarto de Pedro. O irmão geralmente acordava por volta das 7, mas ela gostava de estar lá quando ele abrisse os olhos. Havia algo reconfortante em ver o rostinho sereno do menino, em ser a primeira pessoa que ele via ao despertar. "Bom dia, dorminhoco", sussurrou ela, sentando-se na beirada da cama adaptada de Pedro. O menino abriu os olhos lentamente, um sorriso imediato se formando ao reconhecer a irmã. "Oi, Sofia. Hoje é dia de levar o Tufão para passear?" Tufão era um cachorro da raça Golden Retriever que Gustavo adotara de um abrigo 2 semanas atrás, seguindo recomendação da psicóloga. O animal, já treinado como cão de suporte, ajudava tanto na mobilidade de Pedro quanto na recuperação emocional de Sofia. "Sim, papai prometeu nos levar ao parque depois do café", respondeu ela, ajudando Pedro a sentar-se. A palavra papai ainda soava estranha em seus lábios, mas cada vez que a pronunciava, sentia uma pequena vitória sobre o passado de abandono. O café da manhã na mansão Mendonça transformara-se em um evento muito mais alegre desde a chegada de Sofia. A grande mesa da copa, antes ocupada apenas por Gustavo e Pedro em silêncio, agora ressoava com conversas e ocasionais risadas. "Bom dia, família", saudou Gustavo, entrando na copa enquanto Sofia ajudava Pedro a se acomodar em sua cadeira especial. "Todos dormiram bem?" Pedro assentiu entusiasmado, mas Sofia desviou o olhar. Gustavo notou imediatamente. A filha tivera mais um pesadelo. "Que tal irmos ao shopping depois do parque?", sugeriu ele, tentando animar a menina. "Beatriz mencionou que você precisa de materiais escolares para a próxima semana." Sofia ergueu o olhar, uma sombra de ansiedade atravessando seu rosto. A perspectiva de começar a frequentar a escola, mesmo que uma instituição particular com um programa especial para crianças em situação de readaptação, claramente a assustava. "E se eu não conseguir acompanhar as aulas?", murmurou ela, mexendo sem vontade em seu cereal. "Você é inteligente, Sofia. Aprendeu a ler sozinha, lembra? A escola vai apenas organizar conhecimentos que você já está construindo." A menina não pareceu convencida. "E se as outras crianças rirem de mim, da minha roupa, do meu jeito?" Foi Pedro quem interveio com a sinceridade característica de seus 4 anos. "Você é a pessoa mais legal que eu conheço. Todo mundo vai querer ser seu amigo." Sofia sorriu aquecida pelo apoio incondicional do irmão. "Obrigada, Pedro." Após o café, enquanto as crianças se preparavam para o passeio no parque, Gustavo retirou-se ao escritório para uma ligação importante. O detetive Alberto Mendes finalmente retornara seu contato com novas informações sobre o passado de Sofia. "Consegui localizar o último endereço conhecido de Zulmira Alves", informou Mendes. "Era uma pequena casa em Indaiatuba, onde ela viveu até sua morte, há 4 anos. Os vizinhos confirmaram que ela criava uma menina que chamava de neta. E depois que Zulmira faleceu, quem ficou com Sofia? Ninguém, aparentemente. A menina simplesmente desapareceu após o funeral. Segundo depoimentos, ela fugiu quando soube que seria levada para um abrigo de menores." Gustavo apertou a ponte do nariz, tentando afastar a imagem de Sofia, com apenas 4 anos, fugindo assustada e sozinha. "Alguma pista sobre por que Zulmira levou Sofia em primeiro lugar?" "Encontrei algo interessante nos registros médicos dela. Zulmira fora diagnosticada com um transtorno obsessivo pouco antes de conhecer sua esposa e a bebê. Ela perdera o filho único em um acidente anos antes e nunca se recuperou totalmente. Os relatórios psiquiátricos indicam fixação crescente com a ideia de salvar crianças de perigos iminentes." "Você está sugerindo que ela levou Sofia acreditando estar protegendo-a?" "É possível. Na mente perturbada dela, talvez pensasse que estava fazendo o certo. Há cartas que encontrei entre seus pertences, nunca enviadas, endereçadas à sua esposa, explicando que a menina estava segura com ela e que um dia, quando o perigo passasse, a devolveria." Gustavo agradeceu pelas informações
e desligou, perturbado. A história era ainda mais trágica do que imaginara. Uma sucessão de boas intenções distorcidas que resultaram em sofrimento para todos os envolvidos. Helena, tentando proteger a gravidez, Zulmira, acreditando estar protegendo a criança, e Sofia, a vítima inocente, perdendo anos de convívio familiar. Mais tarde, no parque, observando Sofia correr com Tufão enquanto Pedro os acompanhava em sua cadeira motorizada adaptada, Gustavo sentiu uma mistura de gratidão e pesar. Quanto tempo perdido, quantos momentos que nunca poderia recuperar. Os primeiros passos de Sofia, suas primeiras palavras, seus primeiros desenhos. No que está pensando? A voz de Beatriz interrompeu seus devaneios. A cunhada viera visitá-los para o fim de semana, trazendo presentes para os sobrinhos. Em como as decisões que tomamos, mesmo com as melhores intenções, podem ter consequências imprevistas, respondeu Gustavo, sem desviar o olhar das crianças. Se Helena tivesse confiado em mim desde o início... Não. Se torture com isso, Gustavo. Helena fez o que acreditava ser melhor na época, com as informações que tinha. Eu sei. Só queria ter tido a chance de mostrar a ela que poderíamos ter enfrentado aquilo juntos. Beatriz tocou levemente o braço do cunhado. Você está tendo essa chance agora com Sofia. No shopping, mais tarde, Sofia caminhava de mãos dadas com Pedro, maravilhada com as vitrines e luzes. Para uma criança que crescera nas ruas, aquele ambiente era simultaneamente fascinante e intimidador. Na livraria, enquanto selecionavam materiais escolares, Sofia parou diante de uma estante de livros infantis. Seus dedos tocaram reverentemente a capa, colorida de A Pequena Sereia. Helena adorava esse conto, comentou Beatriz, aproximando-se. Sabia que ela lia histórias para você quando ainda estava grávida? Dizia que você seria uma grande leitora um dia. Sofia abraçou o livro contra o peito. Posso levar, pai? Claro, respondeu Gustavo, notando o brilho nos olhos da filha. Pode escolher quantos quiser. Ao retornarem à mansão no final da tarde, Sofia pediu para visitar o quarto que fora de Helena. Gustavo mantivera o cômodo praticamente intacto desde o falecimento da esposa, apenas removendo alguns itens pessoais. Quero conhecer melhor minha mãe, explicou Sofia, parada à porta do quarto. Posso? Gustavo hesitou apenas por um segundo antes de assentir. Era um passo importante na cura de ambos. O quarto era amplo e elegante, decorado em tons de azul e branco. Uma grande fotografia de Helena sobre a penteadeira capturava seu sorriso luminoso, os mesmos olhos dourados que Sofia herdara. Ela era linda, murmurou Sofia, aproximando-se da imagem. Por dentro e por fora, concordou Gustavo, a voz embargada pela emoção. Você tem muito dela em você, sabia? Não apenas na aparência, mas na força, na determinação. Sofia explorou cuidadosamente o quarto, tocando os objetos pessoais de Helena como se pudesse absorver através deles a essência da mãe que nunca conhecera. Livros na estante, uma coleção de conchas marinhas, frascos de perfume ainda meio cheios. Em uma gaveta da penteadeira, encontrou um caderno encadernado em couro verde. Posso ver? Gustavo reconheceu o diário de Helena. É o diário da sua mãe. Talvez seja melhor você ler quando for um pouco mais velha. Mas Sofia já o folheava, detendo-se em uma página marcada com fita de seda. Está escrito, para minha filha, se um dia nos encontrarmos, disse, olhando para Gustavo com olhos suplicantes. Por favor, pai, preciso saber o que ela queria me dizer. Como negar-lhe esse momento? Gustavo assentiu, sentando-se ao lado da filha na beira da cama que compartilhara com Helena por tantos anos. Sofia leu em voz alta, com a fluência surpreendente que desenvolvera por conta própria. Minha querida Sofia Luz, se um dia você estiver lendo estas palavras, significa que finalmente nos encontramos. Não sei quanto tempo terá passado, nem que idade você terá, mas quero que saiba isto. Você foi desejada e amada desde o primeiro momento. Cada decisão que tomei foi pensando em sua segurança e bem-estar. Se estivemos separadas, não foi por falta de amor ou abandono. Foi porque circunstâncias além do meu controle nos afastaram. Saiba,
que nunca deixei de procurar por você. Nunca deixei de imaginar seu rosto, seu sorriso, sua voz. Você, minha Sofia Luz, é a continuação da minha existência, a prova de que o amor transcende até mesmo a separação mais dolorosa. Seja quem você for, onde quer que esteja, meu amor por você é eterno e incondicional. Quando terminou de ler, lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Sofia. Pela primeira vez desde sua chegada à mansão, ela permitiu-se chorar abertamente, sem reservas ou medo de parecer fraca. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de reconhecimento, de pertencimento, de aceitação final de sua história. Gustavo abraçou-a, também chorando sem vergonha. Juntos, pai e filha compartilharam aquele momento de luto e celebração, de encerramento e recomeço. Ela realmente me amava, sussurrou Sofia entre soluços. Ela nunca me abandonou. Nunca, confirmou Gustavo. Assim como eu nunca teria abandonado você se soubesse da sua existência. E agora que te encontrei, Sofia Luz Mendonça, nunca mais vamos nos separar. Sofia ergueu o rosto molhado de lágrimas, um sorriso frágil, mas genuíno, iluminando suas feições. Promete? Prometo. De agora em diante, sempre juntos, você, eu e Pedro, uma família. Naquele momento, como se invocado pela menção de seu nome, Pedro apareceu na porta do quarto, Tufão ao seu lado, empurrando com determinação os controles de sua cadeira motorizada. Pai, Sofia, por que vocês estão chorando? Sofia enxugou rapidamente as lágrimas e sorriu para o irmão. Estamos lembrando da mamãe, Pedro. Coisas boas que nos deixam emocionados. Pedro aproximou-se, estendendo a pequena mão para tocar o rosto da irmã. A mamãe do céu está feliz porque você voltou para casa, Sofia. Ela me disse em sonho. A simplicidade daquela declaração tocou profundamente pai e filha. Era como se Helena, de alguma forma, abençoasse aquele reencontro, aquela reunião familiar que ela tanto desejara. Tenho certeza que sim, filho, respondeu. Gustavo abraçando ambas as crianças. Ela deve estar muito, muito feliz. 6 meses haviam se passado desde a chegada de Sofia à mansão dos Mendonça. O jardim, antes impecavelmente organizado, agora exibia sinais visíveis de que crianças habitavam o espaço. Uma casinha na árvore cuidadosamente adaptada para que Pedro pudesse acessá-la através de um pequeno elevador. Um varal de desenhos coloridos secando ao sol. Pegadas de tufão marcadas na terra próxima aos canteiros de rosas. A mansão, antes silenciosa como um mausoléu dedicado à memória de Helena, pulsava agora com sons de vida. Risadas infantis ecoando pelos corredores, música saindo das caixas de som instaladas em vários ambientes, o latido alegre de tufão perseguindo borboletas no jardim. Naquela manhã de sábado, particularmente significativa, Gustavo ajeitava a gravata diante do espelho enquanto observava pela janela do quarto Sofia empurrando a cadeira de Pedro pelo jardim, mostrando ao irmão uma nova flor que desabrochara durante a noite. O contraste entre a menina assustada e desconfiada que encontrara no parque e a criança confiante que agora via era impressionante. Os documentos estão todos em ordem, informou Rodrigo Fonseca, seu advogado e amigo de longa data, entrando no quarto após ser anunciado por seu Antônio. A juíza só está aguardando vocês para essa audiência final. Gustavo assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Embora o exame de DNA comprovasse que Sofia era sua filha biológica, os trâmites legais para regularizar completamente sua situação exigiram meses de burocracia. Hoje, finalmente, a certidão de nascimento retificada seria emitida, oficializando Sofia Luz Mendonça como herdeira legítima da família. Acha que pode haver algum problema de última hora? Perguntou Gustavo, tentando manter a voz calma. Rodrigo sorriu tranquilizador. Absolutamente nenhum. A juíza Carmen é conhecida por priorizar o bem-estar das crianças. Os relatórios da assistente social e da psicóloga são extremamente positivos. É apenas uma formalidade a esta altura. Minutos depois, toda a família reunia-se no hall de entrada. Gustavo em um terno impecável,
Pedro vestindo uma camisa social e gravata borboleta que insistira em usar porque é um dia importante. E Sofia, radiante em um vestido azul claro que realçava seus olhos, os cabelos presos em uma trança elaborada feita por Beatriz, que viera especialmente de São Paulo para o evento. "Estão todos prontos?" perguntou Gustavo, não conseguindo esconder o orgulho ao olhar para os filhos. Sofia assentiu segurando firmemente a mão de Pedro. Nos últimos meses, desenvolvera uma postura protetora em relação ao irmão, sempre atenta às suas necessidades, sempre pronta para defendê-lo de qualquer adversidade, real ou imaginária. No carro, a caminho do Fórum de Ribeirão Preto, Sofia permaneceu incomumente silenciosa. Gustavo notou seu olhar perdido na paisagem urbana que passava velozmente pela janela. "Está tudo bem, querida?" perguntou, encontrando os olhos dela pelo retrovisor. Sofia hesitou antes de responder. "Depois de hoje vai ser oficial, não é? Eu vou ser uma Mendonça para sempre." "Você já é uma Mendonça, Sofia. O papel apenas confirma o que já sabemos em nossos corações." A menina assentiu, mas a sombra de preocupação não deixou completamente seus olhos. E se um dia você se cansar de mim? Se eu fizer algo errado e..." "Sofia", interrompeu Gustavo com firmeza, estacionando o carro por um momento para poder olhá-la diretamente. "Família não é algo que se desfaz quando alguém comete um erro. Não é algo condicional ao bom comportamento. É um vínculo para sempre, entende? Vou me zangar com você muitas vezes, tenho certeza. Vamos discutir como todas as famílias, mas nunca, jamais, vou deixar de te amar ou de ser seu pai." Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas contidas. "Promete mesmo?" Foi Pedro quem respondeu, estendendo a mãozinha para segurar a da irmã. "Família é para sempre, Sofia. Você me ensinou isso, lembra?" A simplicidade daquela afirmação, vinda de uma criança de apenas 5 anos, dissolveu a tensão. Sofia sorriu, enxugando rapidamente os olhos. "Tem razão, Pedro. Eu te ensinei isso." A audiência com a juíza Carmen transcorreu exatamente como Rodrigo previra, rápida e sem complicações. A magistrada, uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil, fez algumas perguntas a Sofia, verificou os documentos e finalmente assinou a ordem judicial que retificava a certidão de nascimento da menina. "Sofia Luz Mendonça, você é oficialmente filha de Gustavo Mendonça e Helena Almeida Mendonça", declarou. A juíza entregando o documento a Gustavo. "Parabéns à família." No restaurante onde celebraram o evento, Gustavo observava com emoção contida as crianças compartilhando uma enorme taça de sorvete. Nos últimos meses, testemunhara uma transformação extraordinária em Sofia. A menina desconfiada e sempre alerta fora gradualmente dando lugar a uma criança mais relaxada e confiante. Não que os traumas tivessem desaparecido completamente, ainda havia noites em que Sofia acordava gritando, convencida de que tudo não passara de um sonho, e que estava novamente nas ruas. Ainda havia momentos em que se retraía ao menor sinal de conflito, como se temesse ser punida ou abandonada. A psicóloga explicara que eram cicatrizes que levariam anos, talvez a vida toda, para sarar completamente. Mas havia também avanços notáveis. Sofia adaptara-se surpreendentemente bem à escola, onde sua inteligência aguçada logo a destacou entre os colegas. Apesar de ter iniciado com defasagem em algumas matérias, sua sede de conhecimento e determinação permitiram que avançasse rapidamente, chegando a saltar uma série após avaliações especiais. "No que está pensando, pai?" perguntou Sofia, interrompendo seus devaneios. O sorvete deixara um bigode de chocolate em seu lábio superior. Gustavo sorriu, estendendo um guardanapo para ela. "Em como a vida dá voltas surpreendentes. Há 7 meses você e eu éramos completos desconhecidos. E agora somos uma família", completou ela, com a sabedoria que por vezes surpreendia a todos. "A família que mamãe sonhou para nós." A menção a Helena, que antes causava dor quase física, agora trazia uma doce melancolia. Ela estava presente em cada traço de Sofia, em cada expressão, em cada gesto. Era como se parte dela tivesse retornado através da filha.
Depois do almoço, seguindo uma tradição que estabeleceram desde que Sofia chegara, a família dirigiu-se ao cemitério da Paz. No início, a menina mostrava-se hesitante em visitar o túmulo de Helena, talvez sentindo-se uma intrusa na dor estabelecida de Gustavo e Pedro. Com o tempo, porém, as visitas tornaram-se um ritual importante em seu processo de conexão com a mãe que nunca conhecera pessoalmente. Diante da lápide de mármore branco, onde o nome de Helena estava gravado em letras douradas, Sofia depositou cuidadosamente um buquê de rosas amarelas, as preferidas da mãe. Então, como sempre fazia, ajoelhou-se e falou em voz baixa, como se conversasse com a mãe em particular. Oi, mamãe. Hoje é um dia especial. Oficialmente sou Sofia Luz Mendonça agora. A juíza disse que sempre fui, desde que nasci, mas agora está no papel. Ela fez uma pausa, ajeitando as flores. Queria que você estivesse aqui para ver como Pedro está crescendo forte. Os médicos estão impressionados com os progressos dele na fisioterapia. E o papai sorri muito mais agora. Gustavo e Pedro mantinham-se a uma distância respeitosa, permitindo que Sofia tivesse seu momento privado. De onde estava, Gustavo podia ver apenas o movimento dos lábios da filha, continuando sua conversa silenciosa com Helena. Acho que entendi por que você fez o que fez, mamãe. A doutora Camila diz que às vezes as pessoas tomam decisões difíceis pensando estar protegendo quem amam. Eu queria ter te conhecido, mas sei que você estava comigo esse tempo todo mesmo quando eu não sabia. Sofia tocou o medalhão que nunca deixava de usar. Obrigada por nunca ter desistido de me procurar. Agora eu encontrei meu caminho de volta para casa. No carro retornando à mansão, Sofia pediu para passar no parque onde ela e Pedro haviam se encontrado pela primeira vez. O Parque Curupira, agora familiar, mostrava-se muito diferente sob o sol radiante de primavera comparado ao dia chuvoso de inverno 6 meses atrás. Foi bem ali, apontou Pedro entusiasmado quando pararam próximo ao lago. A cadeira ficou presa na lama e a Sofia me salvou. Sofia sorriu, mas seus olhos continham uma compreensão mais profunda. Na verdade, acho que foi você quem me salvou, Pedro. A vida na mansão Mendonça estabelecera uma nova normalidade que, para qualquer observador externo, pareceria ter existido desde sempre. As crianças iam à escola. Sofia para aulas regulares, Pedro para uma instituição especializada com programa adaptado para suas necessidades específicas. Gustavo reorganizara seus compromissos profissionais para estar mais presente na rotina dos filhos, frequentemente surpreendendo-os com atividades especiais nas tardes de sexta-feira. Naquela noite, após o jantar, seu Antônio entrou na sala, de estar onde a família assistia a um filme, carregando uma bandeja com correspondências. Chegou isto para a senhorita Sofia, anunciou, entregando um pequeno pacote. Sofia examinou o embrulho com curiosidade. Não havia remetente, apenas seu nome completo escrito à mão. Dentro, encontrou uma pequena caixa de madeira entalhada e um bilhete. Pertenceu à sua mãe, dizia a breve mensagem. Foi deixado aos meus cuidados para ser entregue à filha dela quando a encontrasse. Zulmira pediu que eu cumprisse este último desejo caso algo acontecesse com ela. Perdoe-nos por todo o sofrimento causado. A assinatura era apenas M, sem mais explicações. Com dedos trêmulos, Sofia abriu a caixinha. Dentro havia uma pulseira delicada de prata com um único pingente, uma pequena lua crescente, idêntica ao medalhão que usava. Era da sua mãe, explicou Beatriz, reconhecendo imediatamente a joia. Helena a usava quando adolescente. Quando soube da gravidez, disse que aguardaria para dar à filha quando nascesse. Sofia colocou a pulseira no pulso, admirando como o pingente captava a luz. Era como se, de alguma forma, o círculo finalmente se fechasse. O elo perdido entre mãe e filha restaurado através daquele pequeno objeto de prata. Como será que encontraram você? Perguntou Pedro, sempre curioso. Sofia deu de ombros. Talvez mamãe tenha ajudado de alguma forma. A resposta, em sua simplicidade infantil, continha uma verdade que ressoou profundamente em todos os presentes. Era como se Helena, de fato, tivesse orquestrado todo aquele reencontro. A tempestade repentina, a fuga de Pedro,
O encontro improvável entre uma menina de rua e um menino em cadeira de rodas. Mais tarde, depois que as crianças foram dormir, Gustavo permaneceu na varanda da mansão, contemplando o céu estrelado com um copo de uísque na mão. O pacote sem remetente levantava novas questões, mas ele decidira não investigar mais. Algumas perguntas talvez fosse melhor deixar sem resposta. Obrigado, Helena, sussurrou para a noite. Por nossos filhos, por tudo. Uma brisa suave agitou as rosas do jardim, trazendo consigo o perfume que tanto lembrava sua esposa. Gustavo sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Sua família estava completa novamente. No quarto das crianças, pois Sofia insistira em dormir no mesmo espaço que Pedro, alegando que ele ainda precisava de alguém por perto durante a noite, a menina terminava de contar uma história para o irmão. E então, a princesa perdida encontrou o caminho de volta para seu castelo, descobrindo que seu irmãozinho e seu pai nunca haviam deixado de procurá-la, e eles viveram felizes para sempre. Igual a gente, murmurou Pedro, já quase adormecendo. Sofia sorriu, acariciando os cabelos do irmão. Igual a gente, Pedro. Deitada em sua própria cama, Sofia tocou o medalhão e a pulseira, agora reunidos, completando a história que sua mãe começara anos atrás. Pela janela, uma estrela particularmente brilhante parecia piscar diretamente para ela. Boa noite, mamãe, sussurrou Sofia. Estou em casa agora. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a jornada de Sofia e sua família tenha tocado profundamente seus corações. Assim como Pedro e Gustavo nunca desistiram de encontrar o elo perdido de sua família, nós também nunca desistimos de trazer histórias que emocionam e transformam. Se esta narrativa de reencontro e redenção tocou sua alma, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias brasileiras que celebram os laços familiares e a superação. Deixe nos comentários qual momento desta história mais emocionou você e compartilhe com aquela pessoa especial que, como Sofia, ilumina sua vida com sua presença. Lembre-se, às vezes, os destinos mais belos são escritos através das provações mais difíceis. Até a próxima história.